Muito boa tarde a vocês que estão aqui conosco na plataforma High Design Experience, em mais uma ação de preview. Para quem está chegando pela primeira vez, a High Design Experience é a versão digital da nossa feira High Design Home and Office Expo, que até 2019 teve um formato presencial. E esse ano, a decisão que nós tomamos é continuar entregando negócios, relacionamento e conteúdo para a nossa comunidade de design, arquitetura, interiores, foi realmente criar a plataforma High Design Experience. Vocês que estão entrando pela primeira vez, vocês verão à esquerda da tela de vocês todo o menu de navegação em que vocês têm muitas funcionalidades. Aqui nós estamos dentro do ambiente Play High, que é um local onde nós faremos as transmissões ao vivo de todo esse congresso digital. Também existem vídeos on demand dos nossos curadores, das marcas apoiadoras, né? Mas tem muito mais atrações na plataforma, que vocês podem encontrar nesse menu à esquerda, como Marketplace, por exemplo, né? Nossos patrocinadores e apoiadores têm aí uma vasta gama de mais de 2.000 produtos em exposição que vocês podem conhecer, além de outros conteúdos e ferramentas de relacionamento. Não percam, né? Depois de ver a palestra de hoje incrível, o meu amigo, parceiro, Marcelo Rosenbaum, com a curadoria da Monolito. A gente já consegue vê-los aí, Flávio? Consegue ver esse pessoal bacana que está conosco? Né? E para vocês entenderem, boa tarde, bem-vindos. Clarice, Fernando, Marcelo. A High Design Experience são 5 trilhas de conteúdo e para cada uma delas nós temos uma atividade de preview, né, que acontece desde a semana passada, do dia 22 de outubro, indo até dia 5 de novembro. E as imersões, os grandes congressos, que são webinars de 3 horas de duração, em média, acontecem nos dias 11, 12 e 13 de novembro. Então, marquem aí, coloquem nas suas agendas, que as imersões de conteúdo acontecem nesses dias. Para que nós pudéssemos entregar toda essa qualidade de conteúdos para vocês, nós temos o fundamental apoio de algumas marcas, né? A cabeça dessa trilha design é a Docol. A Docol é a apresentadora da trilha design e teremos daqui a pouco uma palavrinha deles aqui, uma informação. Nós temos o patrocínio da Porto Belo e da Souvenir e temos o apoio da Pia Laus e da Starbucks at Home. E o conteúdo, a curadoria de conteúdo é feito pelo gênio aí do jornalismo do nosso segmento, o Fernando Serapião, da editora Monolito. Eu queria chamar aqui para dar uma linha para a gente, a Clarice Charlau, que é do marketing da Docol, a responsável pelo marketing. Clarice, conta para a gente um pouquinho da Docol, essa empresa catarinense, que é a minha terra, eu sou catarinense também, estou aqui em São Paulo há 20 anos, mas também sou catarinense, a gente tem muito orgulho, né? E que pese o nascimento catarinense, uma empresa global, né? Com visão global, e que escolheu o design como um dos seus eixos estratégicos. Conta um pouquinho para a gente, Clarice, bem-vinda. Obrigada, Laura, obrigada. Bom, primeiro prazer, né, a gente está aqui junto novamente, mesmo que virtualmente, né, no momento que o mundo vive, a gente poder sentar e falar de design é sempre um alívio, né, para a alma e para o coração de todo mundo. Bom, como você falou, a Docol tem, né, no seu pilar estratégico de marca o design, e para a gente é sempre um grande prazer a gente poder colaborar com qualquer iniciativa e com qualquer discussão que tenha o design como centro, né? A gente acredita, né, muito nos pilares do bom design, que ele é inovador, que ele é sustentável, né, que através do processo criativo dos nossos produtos e do nosso jeito de produzir também, a gente leva para o dia a dia das pessoas uma transformação nas suas relações com a água pautada no design. Então, contem sempre conosco, né? É um prazer a gente estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho, né? Trazendo um pouquinho de discussão em torno do tema, para que a gente possa cada vez evoluir mais nesse mercado. Então, muito obrigada pelo convite, prazer imenso, eu espero que vocês gostem do que a gente vai ver aí pela frente. Tá? Parabéns pela iniciativa de se reinventar. Conectamos tecnologia e proximidade para gerar afetividade em todos os lugares onde estamos. Unimos o rigor do design bem feito com o emocional das histórias que se constroem a cada dia.
Para nós, o bom design é inovador, sustentável e tem um olhar atento às pessoas, gerando vínculos duradouros e multiplicando experiências. Nosso desejo é maximizar momentos em que sentir-se bem, confortável e seguro vire rotina. Acreditamos que o design é capaz de ressignificar os momentos cotidianos e transformar relações. Por isso, nosso compromisso é ampliar os sentidos para que seja possível viver o melhor da vida através da água. Docol. Viva a água. Obrigado, Clarice. Obrigado, Docol, a equipe toda aí, que realmente para a gente é uma referência nessa integração do design com a sustentabilidade, apresentando soluções para todos nós. E eu agora tenho o prazer de anunciar o curador da trilha de design da High Design Experience, né, o Fernando Serapião, que é o diretor-geral da editora Monolito. E para saber um pouquinho por que a Monolito, que é uma editora tradicionalmente muito ligada à arquitetura, né, está conosco nessa trilha de design. O Fernando vai contar, não vou dar spoiler, viu, Fernando? Mas ele vai contar um pouquinho de um trabalho que, sem dúvida, vai ficar na história do design brasileiro, com uma publicação que eles estão lançando agora conosco na High Design Experience e na Design Week. Filme, por favor, da Monolito. Pela primeira vez, o design é protagonista da edição da Monolito. E o que estrutura a edição é o trabalho do designer. Selecionamos, dentro desse período, 70 profissionais que estão em atividade, né? E que vão desde designers consagrados, como os irmãos Campana, o Carlos Mota, a Cláudia Moreira Salles, até profissionais muito jovens, né? Como a Ana Neutti ou o Guilherme Verdes. Né? E traçamos um perfil de cada designer. E nesse perfil a gente procura entender como se dá a produção desse designer, como ela está estruturada, o que ele pensa, né, e quais as principais obras. E eu espero que vocês gostem do resultado tanto quanto nós. A edição está disponível no site da Monolito para venda. Fernando Serapião, que honra estar com você aqui. E conta pra gente um pouco dessa aventura que foi fazer uma edição de, sei lá, 300 páginas, né? Esse ano, sobre o design brasileiro. E no nosso preview, eu não falei até agora dele, do Marcelo, vai ser o teu convidado, você vai apresentar depois, mas eu precisava contar uma historinha, né? Quando a gente começou a Design Week, lá atrás, né? Mais de década atrás, né? Uma das pessoas que nos deu muito apoio foi o Marcelo, né? A gente se encontrou num festival de design, na Semana de Design de Milão, e lá nós tivemos uma reunião. Depois o Marcelo, se for mentira, ele me desmascara aqui publicamente, mas nós sentamos lá com o criador do London Design Festival, Sir John Sorrell, né? Um Sir realmente, um cavaleiro da coroa britânica, né? E tivemos um papo que me deu muito otimismo, muita inspiração, né? E ao mesmo tempo que tínhamos um benchmarking, né? Uma referência internacional vinda de Londres, né? O apoio que o Marcelo me deu lá no começo, né? Ele que é um criativo na sua essência, nós que somos mais do business, né? Então o Marcelo foi uma inspiração para a gente, é um querido amigo, né? E eu fiquei muito feliz quando você fez esse convite, não só para o Marcelo, mas com todo o line-up que vai ter na imersão depois. Mas muito obrigado, Fernando, a palavra é sua. Imagina, Lauro, eu que agradeço o convite por estar participando dessa iniciativa interessantíssima nesses tempos onde a gente só pode ter esse tipo de encontro, né? Então é sempre muito rico. Mas, corrigindo você, não são 300 páginas não, Lauro. São 304, então um pouquinho maior, é que não coube em 300, a gente aumentou um pouquinho para 304. Você já tinha me contado essa história do Festival de Londres, mas não sabia que o Marcelo estava junto, então que bacana que o Marcelo também estava lá no início da Design Weekend. Mas, enfim, essa publicação da Monolito
nesse vídeo eu não conto, mas a Monolito é uma publicação muito focada em arquitetura. A gente já fez 45 números, sempre com 150 páginas, às vezes números duplos, como esse no caso do design com 300 páginas, mas sempre mergulhando num assunto de uma maneira muito intensa. Esse assunto pode ser, já foi, né, a carreira de um arquiteto, como o Márcio Kogan, como o Arthur Casas, pode ser um lugar, como Inhotim, como Higienópolis também, ou algum tipo de tema muito específico que a gente consiga mergulhar, né? E para falar do design, era a primeira vez, a gente imaginou que deveríamos ter uma aproximação um pouco mais ampla, né? Então olhamos que existiam 2 momentos no Brasil muito claros, muito definidos, o design moderno de um lado e depois o design contemporâneo, e diferentemente do passado, no design moderno a gente tem um cenário muito mais homogêneo, né? A madeira predomina, o esteta, né? Quer dizer, o criador como esteta é o protagonista, né? A gente tem personagens como o Tenreiro, personagens como o Sérgio Rodrigues, e o momento contemporâneo, que é esse que a gente mergulha, é muito mais complexo, né? Quer dizer, é muito mais dinâmico. O design ele pode ser arte, ele pode estar muito perto da arte, como os irmãos Campana nos provam, ele pode ser denúncia, e ele continua sendo uma atividade de estetas, ele continua sendo estética, indústria, mas ele também pode ser um agente transformador. E nesse sentido, o Marcelo Rosenbaum, que é o nosso convidado, é um personagem ímpar na cena nacional, porque é alguém que começou a trabalhar no primórdio dessa cena contemporânea. Quer dizer, eu defino o início da cena contemporânea como 1989, por conta de uma exposição dos Campana, a Desconfortáveis. Mas o Marcelo entra em cena logo em seguida, no comecinho dos anos 90, não é? Ele vai tateando, ele começa a trabalhar muito pensando no design industrial, vai à Alemanha industrial, estudar isso, querendo fazer um design mais popular, né? E com o tempo, o design vai transformando o próprio Marcelo. Quer dizer, no fundo, acho que um passo fundamental nessa transformação, certamente, foi a transformação do Marcelo numa figura pública de larga escala. Em 2005 ele passa a ser apresentador do Caldeirão do Hulk, num tema que depois desdobra em todos os programas de decoração e interiores na televisão brasileira, e com isso o Marcelo percebe que pode ser um agente transformador muito mais dinâmico, não é, do que alguém que está simplesmente focado no seu trabalho, tentando desenvolver a melhor cadeira. Quer dizer, isso não sensibiliza o Marcelo. Marcelo quer transformar a realidade brasileira. Então, com essa apresentação, eu queria logo chamá-lo para a gente começar o nosso bate-papo. Opa, Oi, Marcelo. Tô aqui já? Fala, aí, Fernando. Pô, que apresentação linda, cara. Maravilha, estamos aqui. Fiz de improviso aqui, Marcelo. Como que é? Fiz de improviso. Pô, que improviso bom, cara. Você é genial mesmo, como o Lauro falou. Não. Que apresentação muito bom mesmo. E respeito muito, assim, a teu pensamento. E eu primeiro quero falar do Lauro lá, que não tem nada de mentira, não. Era o Lauro com uma pasta com um monte de papel. E era impressionante ver assim a presença do Lauro, como ele estava envolvido e como qualquer pessoa que via o projeto do Design Weekend de cara ficava chocado assim com todos os números que ele tinha, que ele chegou, né? Estamos aí com sido aí no cenário nacional, né, sobre design. Então, uma grande honra estar aqui também. E é isso. Agradecer. Tudo agradecido agora, vamos embora. Para começar, Marcelo, queria que você falasse um pouquinho no início, justamente, quer dizer, no fundo, depois do Caldeirão do Hulk, você funda logo em seguida, em 2010,
o Instituto A Gente Transforma. Queria que você falasse um pouquinho do conceito inicial e como foram os primeiros passos dessa sua iniciativa. Bacana. Então, Fernando, bom, primeiro parte de uma inquietação minha, né? Uma forma de me ver no mundo e de aproveitar, né, e querer potencializar essas oportunidades que a partir do trabalho foram sendo conquistadas, né? Então, mesmo antes de entrar pro próprio caldeirão do Huck, né, que me colocou nesse lugar, né, de pessoa reconhecida, conhecida numa escala enorme, sempre falava da questão da democratização do design. E o meu sonho, naquela época, eu sempre falava, brincando, mas sério, que o meu sonho era desenhar móveis para Casas Bahia, usando a Casas Bahia como um exemplo, símbolo, né, do que é essa casa do popular, né, da casa brasileira, desse Brasil que a gente muitas vezes no design não contempla, né? Principalmente o design sendo uma coisa mais de um trabalho de elite, um trabalho das pessoas, quando não é o industrial. Quando eu ia na televisão, eu via essa possibilidade de perto, né? De estar atingindo essa questão que também passa pela educação, né? Do espaço. Porque o que é esse povo brasileiro, né? Quem é o povo brasileiro? Que configura essa pessoa que compra esse mobiliário e quem vende esse mobiliário para essas pessoas, que muito mais é um banco do que, na verdade, uma loja de móveis, né? Ele muito mais vende a forma de pagamento do que o móvel exatamente que caiba na casa ou que tenha um interesse de entender quem é o comprador, qual é o desejo dele. Mas, enfim, enquanto designer, eu fui entrando na casa das pessoas, né, a partir do próprio programa, né, que foram 7 anos de programa, 10 episódios por ano, então foram 70 casas do exatamente, e conversar com a entidade, né, a gente entende que tem uma questão de status mesmo nas pessoas, que quando a gente fala de design, um design mais limpo, um design mais puro, a pessoa relaciona isso como uma coisa mais barata. A simplicidade, muitas vezes para essas pessoas, ela está muito relacionada a status, né? Então elas querem uma coisa mais robusta. Enfim, e aí eu fui entendendo também toda essa lógica do mercado, né? Da questão de gestão, de venda, da forma de estar, né, de estar numa indústria e colocar isso em larga escala, era muito complicado. E aí apareceu esse insight, né, chegou nesse insight da gente ir para as comunidades do Brasil Profundo. Foi um aprendizado, então eu fui sim me transformando. É muito legal como você coloca, porque o nome do nosso projeto, né, ele é o Instituto A Gente Transforma, mas de jeito nenhum é que a gente vai transformar. É a gente enquanto a gente e a gente, eu também, todo mundo nessas relações de percepção, né, de possibilidades que o próprio design pode chegar, né, no entendimento de um país que tem esse abismo social, né, que foi mais ainda deflagrado nesse momento de pandemia, que sempre teve essa questão, mas agora ficou muito claro, né, chegou na cara de todo mundo, não dá mais para não perceber essa questão. E essa diferença do saber, né, de um saber que é estabelecido como essencialmente algo que vem de uma academia, ou que vem de fora, ou que é estabelecido por uma estética ainda da nossa herança colonial, né, colonizadora, e que a gente nunca reconhece o outro, a outra criação, os outros designers, né, designers relacionados já a essa vida com a terra, com o meio ambiente que eles vivem, né? E que são grandes professores. E aí, enfim, eu comecei a me colocar, como eu não sou formado, né, na universidade, eu não tenho faculdade, eu coloco do aprendiz, né, do estudante, eterno estudante. E eu comecei a entender que essas pessoas nesse Brasil profundo, que se relacionam com a natureza, eram grandes mestres e podiam estar me trazendo transformações de entendimento e percepções, inclusive da relação com a natureza, né? Enfim.
eu me alonguei muito aqui na tua resposta, mas acho que não sei mas se foi claro. E como é que foi a primeira eu sei que a primeira, antes de você ir para o Piauí, existiu uma primeira ação em São Paulo, que você contasse rapidamente, só para a gente introduzir isso, quer dizer, como é que você fez essa primeira ação numa comunidade paulistana? A nossa primeira experiência do Agente Transforma foi na favela do Parque Santo Antônio, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, que a gente abriu um game com universidade, com estudantes do Brasil todo, e a ideia era trazer esses jovens, junto com a comunidade, numa parceria com a Casa do Zezinho, que é uma ONG, né? É uma ONG que trabalha com educação, além do horário, né, que tem das escolas, e trazendo cultura, arte, essa questão música. E ela foi o nosso parceiro que abriu as portas da comunidade, nas relações da comunidade. E aí a gente fez uma parceria com a Souvenil e com a Vivo naquela época, que eram as relações que eu estava muito vibrando, né, por conta do meu programa do programa que eu fazia na televisão. Eu tinha muitas essas relações com esses diretores de marketing. E a gente foi fazer uma ação que basicamente era trazer os estudantes para São Paulo, estudantes do Brasil todo. Foram 45 estudantes que ficaram 20 dias em São Paulo, indo na comunidade. A gente pegou o resíduo da Casa Cor, a gente fez uma parceria com a Casa Cor, então era exatamente na data que acabava a Casa Cor, iniciava a nossa imersão, os estudantes iam para o final da mostra, viam o que as pessoas iam jogar fora, viam que tinham possibilidade de ser transformado em algum elemento, né, para aquela comunidade, depois de já ter conhecido a comunidade, se relacionado em alguns dias com a comunidade. E o resultado era também olhar para aquela comunidade que não tinha área de lazer. O único espaço de lazer era o campo do Astro, um campo de futebol, uma área super adensada, e ao mesmo tempo o próprio campo do Astro ele virava um lugar de conflito, de relações, de quem iria usar, enfim, da própria comunidade, uma comunidade que não tinha não existia uma liderança comunitária dentro da comunidade. O tráfico de droga, né, a Boca estava exatamente também junto, dentro do campo do Astro. À noite era usado para o tráfico. A idade média das pessoas é de 16 anos de idade, porque os jovens acabam entrando para o tráfico e morrem. Então é o maior cemitério da América Latina de jovens, né, com jovens enterrados. É uma situação bem complicada, e a gente construiu uma biblioteca também na comunidade, junto com a comunidade. E essa biblioteca, a comunidade tem as chaves até hoje. Esse projeto já fazem 10 anos que a gente fez a primeira ação. E o resultado final do projeto, assim como o que eu entendi de desmaterialização do objeto, do design também, foi que o traficante, que era o Cabelo, ele tinha 3 bocas de droga, né? 3 bocas nesse entorno. E no final do projeto ele veio pedir emprego para mim. Ele veio falar que fechava as 3 bocas, que ele tinha sido estimulado a partir desse olhar, né, do cuidado, enfim, desse afeto, e que eu arrumasse um emprego para ele. Eu fiquei enlouquecido. Eu falei, caramba, eu vim aqui pintar a favela e fazer uma biblioteca e criar uma praça com o resíduo da Casa Cor. E aí vem essa bomba, porque eu também não entendo relações de tráfico, que significa esse cara saída, né, do tráfico, mas enfim, ele saiu, fechou as 3 bocas. Hoje ele trabalha com capacitação, com pedido de recursos, para captação de recursos para a Casa do Zezinho. Ele levou as 10 crianças que trabalhavam com ele como aviãozinho para fazer parte de toda a metodologia da Casa do Zezinho. E aí eu comecei a entender o quão forte é esse potencial de transformação que a gente carrega, que eu carregava, né, a partir dessas articulações. E eu comecei a entender que, eu quero fazer isso, né? Eu quero dedicar essa minha energia e meu tempo de trabalho, porque trabalhar sempre tudo dá trabalho, né? Então, a partir desse contexto, dessas relações que eu tinha, dessas articulações que eu era, nessas minhas acabava travando, né? Porque o Cabelo ficou meu amigo, hoje é Giovano. Travou um pouquinho. O Cabelo virou Giovanni, não foi? O Cabelo virou Giovanni e hoje está lá, até hoje, há 10 anos, né?
ele chegou a trabalhar conosco no Jardim, no Agente Transforma, ele foi em outros 2 projetos conosco. Enfim, o Cabelo virou, o Giovanni, né? Virou um grande parceiro, amigo, e é isso. E aí, depois desse momento que aí entrou... Várzea Queimada, quer dizer, no fundo aí tem um preâmbulo longo, que no fundo você tem um contato com o pessoal do Ministério, né? E vira Sebrae e que de repente te coloca um mapa na frente para você escolher um lugar de ação, não era isso? Mais ou menos resumindo? Exatamente isso, Fernando. E aí o Ministério cai fora desse projeto por contas políticas lá, problemas políticos. E aí eu, numa palestra que eu fui dar para o Sebrae do Piauí, porque essa englobava, era um projeto que a gente tinha desenhado englobando o Ceará, o Pernambuco e o Piauí. Eu fui para essa palestra e numa relação com o Sebrae, eu apresentei o projeto só no Sebrae, na Chapada do Araripe, né, que era onde é essa região, que é um dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil, um baixíssimo índice de escolaridade, né, com muita... Enfim, sem água, né, uma região que tem muitas comunidades sem água, e foi aí que eu conheci Várzea Queimada, numa investigação que o Sebrae me trouxe de 10 comunidades com potencial de criar né, de fazer uma ação onde estivesse ainda vivo e com possibilidade de uma reconquista, né, desse saber que muitas vezes não é reconhecido nem pela própria comunidade e nem pelas pessoas do entorno, né, e nem pelo mercado. E aí saber, a gente conheceu Várzea Queimada, uma comunidade no sertão. Como é que você transforma, quer dizer, esse saber que no caso você teve, pelo que eu me lembro, você fez uma imersão, percebeu com a sua sensibilidade qual que seria um saber a ser resgatado e como é que você usa esse saber para potencializar a própria comunidade, para transformar a comunidade? Então, né, Fernando, uma das partes da nossa metodologia é chegar numa comunidade não imaginando, assim, porque é uma comunidade que tece palha. Então a gente não chegou com um desenho pronto de um jogo de mesa, de um produto pronto. A nossa ideia sempre é chegar, perguntar, fazer essa investigação, essa arqueologia afetiva, e o que os seus avós faziam, né? Qual que é a essência, qual que é a base, qual que é a raiz, da onde vem esse artesanato, entendendo que para as comunidades o fazer artesanal, né, o fazer à mão, usar os materiais da própria natureza, era a maioria de subsistência, né? Então eles faziam os cestos para guardar os alimentos da roça, que eram como se fosse dispensa para eles, né? Então tem uma grande... Mas é nesse lugar que não é só minha sensibilidade, é tecnologia mesmo, né? De uma investigação, de entender que existe um saber independente do que o mercado necessita. Olhar para uma comunidade tradicional não como uma unidade produtiva de algo que possa servir o mercado, e sim como uma universidade de saberes ancestrais com muito conhecimento, com muito potencial de autonomia e liberdade a partir de um olhar e de uma troca do reconhecimento desse saber e colocando sim esse saber intrínseco, estimulando a comunidade que a identidade deles tem valor. Porque é nesse lugar, né, do baixo índice de desenvolvimento humano, que é uma métrica muito perversa como palavra, né? Você imaginar que você coloca um lugar que não tem oportunidade de educação, não tem cuidado, né, por várias questões, né, de saúde, isso como eles baixam o índice de desenvolvimento humano, sendo que o que eles têm é desenvolvimento humano, o que eles não têm são oportunidades, porque o que a gente encontra em comunidades como essa são elementos muito caros para o mundo que eu vejo, ao meu ver, na relação da comunidade, né, da coletividade, das relações que se trava, né, entre os pares, né, de um coletivo, pensando num todo, não só no indivíduo, né, nessa relação com a natureza, que é uma relação que é mais ainda, me aprofundando mais, né, que é essa economia relacionada a gente se relaciona com a natureza, né, no cuidado dela, ela é abundante, ela não falta, e a gente divide com todos exatamente nessa relação. E a nossa economia eurocentrista
do pertencimento, é meu, então eu tenho que guardar, vai faltar aquele medo, né? Então, eu acho que a gente vai nesse lugar também se transformando e entendendo o nosso papel nessas relações, né? Enquanto pontes, né? Um design que não é só ir para ter autoria de um trabalho, e sim para criar, né, essas relações, até, claro, de produção, de método de qualidade, né, de gestão de produção. A minha tela está travada. Vocês estão me escutando? Está funcionando, Fernando? Não, eu estou escutando, sim, estou escutando. Perfeito. Estou escutando. Então, mas você estava falando... É nesse lugar dessa troca, né, Fernando, que eu entendo muito, que aí a gente olha para esse produto e o nosso papel é colocar esse produto que parte da identidade no mercado, não como uma necessidade que o mercado, não como um produto que o mercado deseja, mas sim um produto que fale, né, que ele é um comunicador também, e aí é onde a gente usa o nosso expertise e o meu potencial nesse lugar, mas sempre levando à luz e para a própria comunidade. E o produto, o design, ele é uma ferramenta para expandir outras possibilidades. O final não é gerar renda ou criar produtos de artesanato, e sim, a partir do artesanato, a partir dessa comunicação, expandir isso para outras áreas, para a própria comunidade, como um entendimento do que significa essa identidade e esse saber que não é reconhecido, inclusive por eles serem colocados com essa métrica de baixo índice de desenvolvimento humano, que é uma loucura, né? Então, quando a comunidade começa a receber o dinheiro, porque o lucro, né, ou na verdade, o valor que recebe da venda desses produtos, que hoje já tem quase 10 anos, são 9 anos que esse com outras relações, isso vai totalmente para a comunidade. O agente transforma não ganha em nada dos produtos que são vendidos. A Associação das Artesãs de Várzea Queimada, né, na liderança da Marcilene, por exemplo, teve com 40 cooperadas até hoje, trabalhando continuamente, aumentou a renda em mais de 1000%. Artesanato. Comprou a casa do fundador, entendendo o valor histórico desse edifício. Então, com o preço do artesanato, que resgata a ancestralidade, que fala de identidade, eles compraram a casa, que agora, com o valor do prêmio que eu ganhei pelo esse trabalho, a gente vai reverter 100% desse prêmio para fazer o memorial de Várzea Queimada, né? A Casa do Saber Ancestral de Várzea Queimada. E Várzea Queimada hoje tem um turismo de base comunitária implementado por conta das visitas, que por conta do artesanato, por conta da comunicação e por conta, né, da identidade mantida, muitas escolas do entorno vão fazer viagens de meio para Várzea Queimada para entender quem é Várzea Queimada, quem é essa comunidade que vive com essa identidade. E com isso, eles resgataram, que eu não gosto de falar a palavra resgate, mas reconquistaram, né? Eles trouxeram de volta as músicas dos terreiros, que antes de ter luz em Várzea Queimada, na época dos avós, eles se encontravam nos terreiros, né, nos pátios das casas, e cantavam e dançavam rodas. Então essas músicas que eram de Várzea Queimada, isso também é um patrimônio gigantesco, tanto desse encontro negro, né, escravizado, fundo, e o povo sertanejo. Então, essas ações como uma ferramenta de transformação e autonomia e liberdade para a própria comunidade, né? Para esses saberes que estão lá. Agora, Marcelo, como metodologia de trabalho do designer, como é que você vai anualmente para lá? Eu sei que você, quer dizer, já teve algumas ocasiões onde você também levou outros designers numa iniciativa paralela, quer dizer, mas que tivessem o mesmo tipo de método, ou seja, de fazer uma imersão e criar alguma coisa a partir daquilo, criar alguma coisa em conjunto. Queria que você falasse um pouquinho do método mesmo do trabalho. Então, a gente tem uma relação há 9 anos com Várzea Queimada. Desses 9 anos, teve ano que eu não fui nenhuma vez, mas a gente se relacionando direto, falando direto,
como teve vários anos que eu fui mais de 5 vezes, que eu cheguei aí 4 vezes, 3 vezes. E aí, porque esse é um projeto que a gente não tem patrocínio, né? A gente não tem apoio. Esse é um projeto autônomo do próprio, que começou com a Rosenbaum, né? Com a nossa relação, com o nosso entendimento de potencial de fazer, se articulando com outras empresas, mas continuamente o Instituto ele não tem essa relação, né, de um mantenedor. Então a gente depende muito dessas articulações que são construídas, né, com parceiros e articulação. Então por um momento eu fui curador do Clube de Colecionadores do MAN de São Paulo. Então eu tinha que, como curador do Clube de Colecionadores, eu tinha que indicar 5 designers para criar produtos para os colecionadores e para estar no museu. E aí eu conversando com o museu, a gente criou esses 5 designers para a Várzea Queimada, para fazer parte da metodologia do design essencial, do Agente Transforma, e criarem produtos incrível, Maurício Arruda, o Paulo Alves, e o Rodrigo Ambrosio e a Ana Neuti. Né? Eles fizeram com a gente uma semana em Várzea. Aí a gente convidou, junto uma parceria com a Casa Vogue, né, com de uma edição da Vogue em 2018, e uma das ações como curador também da revista, foi fazer uma imersão em Várzea Queimada com o Atelier Oi, que é um dos grandes designers hoje do mundo, também é um escritório suíço que já desenvolveu produtos para várias marcas, e a gente criou uma coleção de luminárias que hoje é comercializado pela La Lampe, né? Então, nosso lugar é muito esse, né? Assim como eu já levei, a gente já tem 2 iniciativas de agrofloresta, de regeneração da terra, porque lá era um lugar onde índio morava. Se índio morava, é porque tinha água, porque o índio não ia ficar num lugar seco. E se não tem mais água hoje, é porque teve uma ação do homem que não permitiu mais ter essa água. Então eu acredito que se o homem tirou a água, não só eu acredito, como é já aprovado, é o homem que pode trazer de volta em processos, inclusive, de regeneração, como a agrofloresta. Então a gente já fizemos articulações, já criamos 2 experiências, né, de 2 agroflorestas na comunidade. A água hoje está chegando em Várzea Queimada também numa articulação política que o projeto vem fazendo, porque imagina viver num lugar sem água, né, Fernando? É algo muito, muito complicado de se imaginar que exista em pleno século XXI, né? A gente aqui trabalhando com todas essas tecnologias, né, passando por todo esse processo, né, civilizatório, imaginar que existem seres. Essas pessoas, por exemplo, esses 900 moradores de Várzea Queimada, é seu João da Cruz, é a Marcilene, enfim, são pessoas que eu me reconheço neles, eles são meus professores, inclusive, e eles vivem sem água, né? E nessa condição de baixo índice de desenvolvimento humano ainda. Então, muda muito, sabe? Essas relações, e quem visita a Várzea Queimada também começa a entender de outra forma essas relações, né? Agora, você estava falando, Marcelo, que não existe um patrocínio para o projeto como um todo, não é? Você de repente já pensou em criar algum tipo de não sei se não sei como é que seria a palavra, mas alguma coisa como essa imersão que você faz com os designers, você criar uma imersão com jovens designers, e esses jovens designers eventualmente pudessem pagar a imersão, e que essa imersão gerasse dinheiro para o projeto. Isso você já imaginou ou não? Sim, muito. Já desenhamos, já pensamos, mas enfim, essa é uma grande possibilidade. As outras prioridades que vão acontecendo, e por o projeto não ter esse apoio, as coisas acontecem de uma forma mais lenta, mas esse com certeza é um caminho, sim. Inclusive pelo potencial de Várzea Queimada, né? Mas assim, hoje cada vez ele está mais estabelecido e mais preparado para isso. Mas a gente tem agora, por exemplo, numa relação que eu estou fazendo uma instituição financeira
financeira, na verdade, a contrapartida é criar a loja virtual de Várzea Queimada para trazer também autonomia para a Várzea Queimada nessa comercialização, né, de mercado. E são coisas tão simples, mas assim, no dia a dia, né, nessa complexidade, porque a gente fica feliz quando vende, mas assim, o entregar é um outro caminho, né, é um outro processo e que a gente vai desvendando, né, várias etapas, claro, junto com Várzea Queimada e com muita autonomia da própria Várzea Queimada, né? E a gente tem também agora a construção de um espaço lá, que é a armazenagem da palha, numa parceria com uma marca de cosmético que usa o pó da carnaúba, que está fazendo uma relação com a comunidade. Então a gente consegue, sabe, a gente articula a contrapartida, isso vai para a comunidade, isso tem sempre a conversa com a comunidade. Primeiro de tudo a gente pergunta se eles têm interesse, se vale isso, aí a gente avança, aí a gente participa de reuniões, assim, essa semana eu já fiz 3 reuniões com a Marcilene, por exemplo, que é a liderança lá de Várzea, com uma mulher que até então estava lá no sertão, em uma das comunidades com menor índice de desenvolvimento humano, né, sem água, e a Marcilene hoje ela já ganhou 2 anos seguidos do prêmio da Mulher Empreendedora do Ano. E a ação dela, a forma dela, né, de entendimento é uma loucura, né? Assim, é onde a gente se depara com esse entendimento muito claro. As pessoas têm muito conhecimento, todas, pode ser diferente do nosso. Mas eu meio fugi da tua pergunta, né? Não, mas enfim, não, a gente tem que... a gente tem que fazer aqui o intervalo, eu vou chamar o Lauro, mas eu achei que é interessante a ideia de imaginar uma imersão estudantil de jovens que alguns pudessem ter bolsa, mas outros que eventualmente tivessem recursos pudessem ajudar a financiar o projeto, porque também é uma forma de você capacitar a partir dessa metodologia, quer dizer, para capacitar outros designers para ações semelhantes, né, e difundir a ideia de uma maneira mais ampla. Quer dizer, imaginar que depois, daqui a 10 anos, tem 5, 6, 7 frutos do projeto trabalhando, claro, em áreas diferentes, né, assim, seria interessante. Mas, enfim, eu tenho que chamar aqui o Lauro, que ele está ansioso para falar alguma coisa para a gente, e a gente volta daqui a pouco. Maravilha. Bom, gente, não desistam aqui, que não é comigo não, a conversa continua já com o Fernando e com o Marcelo, né? Mas a gente precisa realmente agradecer, né, os nossos patrocinadores, e agora eu vou chamar aqui um vídeo de um patrocinador que a gente tem um carinho muito especial, que é a Porto Belo. Porto Belo é uma empresa que eu tive a honra de trabalhar aí muito próximo durante os 12 anos em que fui diretor-geral da Expo Revestir. E a Porto Belo também é um sinônimo, né, de reinvenção, de inovação constante, uma empresa que se reinventa tanto nos produtos como na forma de operar. Então eu pediria, por favor, passem o vídeo da Porto Belo, né, e que, sem dúvida, é um orgulho para a gente estar conosco como os patrocinadores da trilha de design da High Design Experience. Sejam bem-vindos à Mostra Unlimited Porto Belo. Está começando a Mostra Unlimited 2020. Essa mostra muito. É isso que eu quero fazer em dimensões menores. Muito feliz com esse convite da Porto Belo para participar dessa Mostra Unlimited. Estamos aqui na frente da fábrica de lastras Porto Belo. Que prazer, hein, Glenn, estar aqui hoje. E agradecer a oportunidade de estar no meio de grandes nomes. Recebemos agora o presidente da Porto Belo, Mauro do Vale. Olá, Ju. Olá, prazer Mauro. estar aqui. As tendências se manifestam na sociedade e se apresentam de várias formas. Uma honra estar aqui, fazendo parte dessa mostra, com todos esses profissionais que eu sempre admirei. Obrigado, muito obrigado mesmo. Quero agradecer a todos que nos acompanharam e dizer que a programação não acaba aqui.
Muito obrigado a Porto Belo por esse patrocínio, a trilha de design, em nome aí do Mauro do Vale, o presidente executivo, o César Gomes Júnior, presidente do conselho, a Cris, a Juliana, obrigado por esse apoio. Muito bacana saber também que o Rosenbaum estava com você nessa bela mostra Unlimited que vocês realizaram há pouco tempo. E também estarão conosco na Design Week. Temos um outro patrocinador que também dispensa apresentações, a Souvenir, né? Souvenir, que é uma marca do grupo multinacional, o gigante, né, líder em diversos segmentos, a BASF, e a Souvenir é um parceiro da High Design já pelo 3º ano consecutivo, né, e a gente caminhou junto na construção de uma relação da Souvenir com o segmento de arquitetura, de design interiores e design, né, e uma empresa que, acima de qualquer coisa, está ensinando o segmento a usar a cor, né, como é que realmente a cor pode ser um elemento diferencial na qualidade de vida das pessoas. Então, por favor, o belo vídeo da Souvenir com vocês. Nossos dias são mais coloridos quando somos mais plurais. Quando entendemos que a beleza de tudo está na mistura de diferentes origens, visões e etnias. É deixar a porta aberta para novas ideias, pensamentos e emoções, em todos os seus tons, abrindo a nossa vida para novas cores. É saber que em cada região do Brasil existe alguém pintando sua própria trajetória, com seus próprios traços. Então vai, escolha, conquiste, ame, divirta-se, inspire-se, liberte-se. Pinte o mundo do seu jeito, porque não é apenas sobre contar histórias, é sobre dar espaço a cada uma delas. Souvenir, todas as cores, todas as histórias. Obrigado, Souvenir, pelo patrocínio, a Silvia e a sua equipe, super engajados sempre em entregar novas soluções. E eu volto rapidamente com as estrelas do dia, né, o Fernando Serapião e o Marcelo Rosenbaum, que dão essa aula para a gente, né, do design responsável, do design relevante, do design engajado, consciente, e que definitivamente num ano como esse é um tema ultra relevante, que a gente tem muito prazer e honra de receber aqui. Fernando, é com você. Obrigado, Lauro. Estamos aqui de volta. Marcelo, depois, ou em paralelo, quer dizer, logo depois logo em seguida a Várzea Queimada, você já começou a ter outros convites e, ao mesmo tempo, a ir atrás de outros projetos que você pudesse usar a mesma ferramenta. E é interessante o quão diferentes são os projetos, quer dizer, no fundo, ali no Capão Redondo, né, numa realidade urbana, onde nasce o Instituto, para o sertão, né, o interior do Piauí. Eu sei que você fez ações também, uma ação muito interessante no Acre, saiu do Brasil para fazer também ações no Peru. Queria que você falasse um pouquinho dessas outras iniciativas e as diferenças, o que você conseguiu trazer e de entender realidades diferentes, onde a metodologia também funcionou. A hora que a gente começa a entender que o Brasil, a gente fala que o Brasil só tem uma língua, português, é mentira, né? O Brasil tem pelo menos 245 outros idiomas, como nação, de povos, né? De nação dentro de outras nações, um Brasil profundo com tanta diversidade, com tanta riqueza. E a hora que a gente entender que o nosso ouro está em cima da terra, né? E que está exatamente nessa riqueza, dessa diversidade toda, aí a gente tem um potencial de economia que, enfim, mesmo não acreditando mais nesse lugar da economia, mas que agora não é lugar de falar sobre isso, mas é isso, enquanto a gente tem essa necessidade, né, do capital como motor de trazer a autonomia e liberdade para essas pessoas, é isso. Então, nos Yawanawás, a hora que eu percebi que as luminárias não é parte da cultura deles, mesmo que eles estão fazendo com o saber da miçanga, que eles fazem as pulseiras, a gente transforma aquilo em luminária, fala dos mitos, das histórias. A luminária não é elemento dos próprios povos tradicionais, né? Não tinha lâmpada, não tinha luminária, enfim.
E aí, mas aquilo estimulou e aquilo proporcionou uma outra discussão dentro com os Yawanawás, que aí eu comecei a ter uma relação muito próxima. Aí sim, com os Yawanawás, eu por ano, eu estava numa relação muito próxima. E quando eu não estava lá, os próprios Yawanawá, sempre tinha Yawanawá na minha casa, né? O cacique, o pajé, família, as pessoas, a gente sempre dava um jeito de estar junto. E aí começou a entender a história das moradas, da casa, né? Da forma, da tipologia ancestral relacionado a uma autonomia também de vida para esse. Um projeto de casa a partir do Minha Casa Minha Vida Rural, o programa do governo, que a gente conseguiu aprovar isso na Caixa Econômica, mas dentro no Ministério da Cidade, dentro da instituição, né, o Minha Casa Minha Vida Rural, não permitia fazer casa de madeira e com os próprios insumos da natureza, tinha que usar o concreto, algo bem bizarro. Mas a gente, com outros projetos, né, parecidos como esse, a gente conseguiu levar para o Ministério da Cidade, criar, criar outros parâmetros, até permitindo, sim, construção de madeira, só o banheiro sendo de cimento, porque todo esse trabalho dessas moradas, feito com os Yawanawás, né, nesse processo de imersão, ele era um processo de trazer exatamente novas tecnologias, novas formas, a partir da tipologia ancestral, trazer novas formas de morar, né? E esse projeto que eu estou falando das moradas é muito interessante porque ele é uma experiência, um início do que veio a ser as moradas de Canoanã, junto com a Fundação Bradesco, né? Que aí sim foi um projeto de arquitetura onde a gente colocou a metodologia junto com a arquitetura, que até então ela é sempre ligada ao design. Então, que é isso, sempre tem a cocriação, né? No caso, com os Yawanawás, teve o Paulo Biak, o Nada Se Leva, um estúdio de design do Nada Se Leva. Teve o Paulo Alves, que foi junto comigo para fazer as casas, junto com um bioconstrutor, o Marcelo, da Bioconstrutor. Enfim, e é isso, sempre com aí uma relação com as universidades. Aí esse foi e também não tinha um patrocínio, um apoio inicial para fazer as luminárias, mas toda esse outra relação, né, que foi estimulando a forma de vida deles, né, de construir as casas, porque esse projeto não deu certo, mas a relação deles com o espaço acabou mudando totalmente e trazendo autonomia até de percepção de como usar esse espaço, que não seria pelo aquele mesmo projeto de fazer todas as casas. Mas daí a gente começou, o projeto começou a aparecer, começou a ser convidado por algumas para a gente entendida na matéria, no projeto design, o objeto ele de novo, ele não para nele só. E as coisas entram em outra dimensão. Mas muitos projetos acabam nos chamando para fazer ação, né, na área do desenvolvimento de produto. Mas para mim eu acho ainda muito limitante e muito pequeno, porque eu acho que o design é como design de relação. É como desenhar novas relações, que transcendem o próprio objetivo. Sobre isso. Então a gente tem, junto com a Fundação Amazônia Sustentável, 2 ações feitas, uma em Mamirauá, onde eu acabei conectando com uma política pública de primeira infância, com dinheiro para compra de brinquedos, aí numa comunidade que criaram um produto para o mercado, com a logística e o valor de gasolina e de pagar a mão de obra, seria o produto mais caro do planeta, saindo lá de Mamirauá. E aí a gente conectando com essa política pública, que tem dinheiro que naturalmente talvez ia comprar brinquedo da China, a comunidade começa a produzir brinquedo a partir da identidade, vende para a política pública, mas esse brinquedo é para as crianças brincarem. Então não é essa lógica do design a serviço do mercado, e sim a serviço do brincar e dessa autonomia e dessa quebra dessa estrutura escravocrata que a gente ainda tem no Brasil, né? Que também é muito perverso, que quem produz não pode usar muitas vezes, né? Ou quem tem que produzir para quem vai ser para fora, porque isso é só um resultado financeiro. Então a gente começa a estimular isso também, nessa percepção, que muitas vezes, ao invés de olhar para um produto que seja feito para fora, pode também ser feito para dentro. Assim como uma comunidade também, junto com a Fundação Amazônia Sustentável, em parceria com a Petrobras, a gente fez uma ação numa comunidade na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, na Terra Preta,
onde os homens tinham uma marcenaria. Foi uma comunidade que a gente trabalhou com 14 homens, isso eu nunca tinha trabalhado só com homens. O trabalho comunitário, na maioria, sempre é com as mulheres, e foi uma experiência muito forte, muito importante. E esses homens, que não são indígenas, eles são caboclos, né, ribeirinhos, eles não tinham uma ancestralidade muito presente, assim como os Yawanawás, ou mesmo Várzea Queimada. Mas tem os contos, tem as histórias de realismo fantástico da Amazônia. E aí eu percebi nesse lugar que todos sempre tinham umas histórias fantásticas. Esse podia ser um link de identidade. E eles começaram a contar as histórias. E a gente pegou para trabalhar com eles trabalham numa área de manejo, e nas áreas de manejo tem muito resíduo, né? O resíduo da própria floresta. E aí veio a história de trabalhar com o resíduo da floresta, do manejo da floresta, né? Que é um manejo que é vendido, que é todo estruturado, né? Como uma oportunidade de conservação, né? Como um espaço de conservação. E aí eu pedi para eles esculpirem as histórias que eles contavam das suas avós. A partir do primeiro momento eles fizeram as histórias, né, a partilha dessas histórias, e aí, do nada, eles viraram escultores. Eles têm, em algum lugar na alma deles, até porque são, né, mas eles são tradicionais, ascendentes direto dessas esculpir foi muito fácil e virou um trabalho maravilhoso, que aí eu entendi mais ainda onde eu posso sair como designer e como o design invisível, né? Muito mais na provocação e do que no chegar de novo para desenhar um produto. Então, essas experiências, assim como as quebradeiras de coco babaçu, que a Suzano, o papel e celulose, por uma obrigação do Ministério Público de trabalhar com as comunidades tradicionais do entorno, onde eles têm as fazendas e a própria fábrica, eles me convidaram para fazer um trabalho com as quebradeiras de coco babaçu. E aí foi um trabalho maravilhoso, porque a princípio seria para fazer bijuteria, joia com o coco do babaçu. E aí eu entendi que a própria propriedade que sai do coco babaçu e que as mulheres, né, que essas comunidades desse entorno têm absolutamente fascinação e domínio dessa sabedoria, e que não é conhecido e que não é falado, a gente poderia fazer produtos, tanto sabonetes como produtos para pele, com propriedades maravilhosas, e na autonomia dessas mulheres, falando desses saberes, engajando os jovens, porque sempre é esse lugar nosso também, né, de estimular a permanência, a continuidade. Então, essa já foi uma outra experiência, não trabalhar nem com objeto de design, com produto, e sim como produto alimentício e cosmético, né? Que não tem nada a ver, basicamente, com a gente. Aí, infelizmente, esse é um trabalho que parou por conta do break da própria Suzano, papel e celulose. Foi um trabalho que trouxe muita tristeza. Muitas vezes, o interesse dessas indústrias parece o que realmente está relacionado ao ser humano, à autonomia do ser humano. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Aí chegou a Fundação Bradesco, que aí vem uma grande transformação, inclusive também na percepção de como fazer essa metodologia funcionar na arquitetura também, né? E aí foi uma experiência maravilhosa, muito importante, né? De como trazer as crianças para co-criar conosco, né? E no entendimento dos avós, da forma de morar desses avós, no entendimento da sombra, da necessidade da matéria-prima ser usada, que é a matéria-prima que se usava na casa dos próprios avós, que eles não reconhecem como algo de valor, né, na construção do adobe, né, da taipa de pilão, e a gente, trazendo novas técnicas e novos conhecimentos, a gente acabou, né, trazendo um edifício com num olhar mais contemporâneo, mas trazendo muito esse repertório e trazendo, inclusive, o cliente, criança, né? Porque é uma fundação que é a morada de 1.200 crianças que vivem na Fundação Bradesco, né? Porque é um internato, vivem dos 7 aos 17 anos. Mas essa história é muito bonita, Marcelo, a gente não vai ter como contar aqui, porque já faz 5 minutos que me avisaram que o nosso tempo acabou, e eu estou deixando você falar, porque é bacana, mas enfim, só para dizer que essa escola do Bradesco ganhou um dos prêmios mais importantes do mundo de arquitetura, dado pelo RIBA, que é o Instituto Real de Arquitetos de Londres, da Inglaterra,
e como edifício mais importante daquele ano, quer dizer, não é pouca coisa, realmente é um prêmio, enfim, que o Brasil nunca tinha ganho, por exemplo. Então, para ver que você está no caminho certo, Marcelo, é sempre um prazer te escutar. Pô, É sempre obrigado, Fernando, que bom falar com você muito também. gostoso. Mas, infelizmente, temos aqui que encerrar, agradecer a todos. Obrigado pela sua participação, sempre muito, muito legal. Obrigado, Marcelo. Valeu, Fernando, obrigado. E eu vou te provocar para a gente continuar aquela conversa da visita dos estudantes lá em Várzea Queimada. Isso eu acho ótimo, porque isso acho que pode dar sustentabilidade ao projeto e plantar sementes nos designers. Não, a gente pode conversar. A gente tem vários desenhos, mas eu acho que a tua cabeça pode ajudar bastante. Tá joia. Obrigado, Marcelo. Vou chamar o Lauro aqui. Valeu, gente. Obrigado para todos aí também. Valeu, abraço. Mas calma aí, não vão embora já não. Se vocês saírem, eu quero contar aqui uma novidade bacana, né? Quer dizer, a gente tem uma parceria super bacana esse ano aqui na High Design Experience, que é uma renovação, inclusive, do ano passado, com a Starbucks at Home. Exatamente, a Starbucks, que todos conhecem, a rede, né, de cafeterias, que tem na Nestlé a operação de cápsulas e café solúvel para fazer em casa, e a Starbucks é o nosso café oficial. Então eu queria mostrar para vocês aqui que legal, que bacana essa solução Starbucks at Home. É isso aí, se você já gosta do Starbucks historicamente, agora na sua casa também é possível o Starbucks at Home. Né? E novamente, muito obrigado, né, Fernando Serapião, da editora Monolito, Marcelo Rosenbaum, esse amigo, esse querido parceiro, e o nosso mentor, né, Marcelo, você falou muito bem, a gente aprende muito quando ensina, né? Quer dizer, essa troca, essa simbiose, é fundamental para o amadurecimento no momento que a sociedade realmente tanto precisa aprender sobre suas coisas. Bom, chegamos ao final desse preview. Como eu falei para vocês no início, nós temos aí 5 trilhas de conteúdos: residencial, design, hospitalidade e gastronomia, escritórios, locais de trabalho e redes de varejo. E nós teremos o próximo preview, não percam, muito bacana, no dia 3 de novembro, na terça-feira que vem, às 17 horas, o outro preview desse também de 1 hora, com a curadoria do Retail Design Institute. É uma entidade internacional que reúne aí grandes projetistas de redes de varejo e que vão trazer soluções em projetos. Não percam, dia 3 de 11 às 17. E novamente agradecer a Docol por apresentar essa trilha de design, a Porto Belo e a Souvenir por serem patrocinadores, a Pia Laus e a Starbucks at Home por serem apoiadores e a revista Monolito por ser a curadora desse line-up incrível. E de 11, 12 e 13 de novembro, vocês terão o grande congresso, né? Cada trilha dessas 5 trilhas com 3 horas de conteúdo, com mais de 40 palestrantes. Não percam, coloquem na agenda. Um abraço e até terça-feira, 3 e 11 às 17 horas, com o Retail Design Institute. Boa noite.